cemitério municipal de Cruz Alta, ele é espetacular. Embora essa frase pareça até um tanto quanto estranha para os ouvidos de alguns mais supersticiosos, a verdade é que o cemitério de Cruz Alta abriga lendas, fatos e grandes nomes do Brasil que aqui repousam, como Procópio Gomes, General Firmino de Paula, Professora Margarida Pardelhas, dentre tantos nomes que movimentaram não só a educação da nossa região, mas também revoluções, como a própria Revolução Farroupilha ou a Revolução Federalista, e aqui inclusive repousam alguns bravos combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Mas em um cemitério onde tantas lendas permeiam o local, como nós já gravamos há cerca de 2 anos atrás aqui, a história da seita satânica Papa Satã, que amedrontou Cruz Alta nos anos de 99 e 2001, também temos outras lendas, como a possível história de que o ditador paraguaio, o Solânio Lopes, estaria enterrado, sepultado aqui no cemitério. Tantas lendas que nós já gravamos e produzimos para vocês. Mas hoje eu venho até o cemitério de Cruz Alta para trazer mais uma das histórias que aqui acabam chamando atenção, como figuras que até para algumas pessoas são tidas como santo. Eu estou nesse momento em frente ao túmulo de Armando Cruz. Sim, conhecido como Armandinho por algumas pessoas em Cruz Alta. Armando, que não é natural de Cruz Alta, mas natural de São Paulo e que teria chegado ao município de Cruz Alta em cerca de 1900, final aí de 1800, para trabalhar em uma ferrovia. Bom, eu vou contar um pouquinho para você essa história que inclusive já foi retratada em diversos canais e diversos programas a nível de Brasil, como inclusive Programa do Ratinho, entre outros programas jornalísticos que já retrataram justamente esse santo popular. Segundo o que consta na história aqui desse folclore do santo popular cruzaltense, Armando Cruz teria nascido em 1880, lá em São Paulo, e vindo ao Rio Grande do Sul, especial Cruz Alta, para trabalhar na construção da linha férrea. A história aqui ela é dividida em 2 partes, o que realmente é verdade e o folclore popular que acabou permeando a história aqui de Armando Cruz. Vamos voltando lá no início. Ele nasce em 1880 em São Paulo, vem para Cruz Alta para trabalhar na linha férrea aí com os seus 20 anos de idade. Mas ele acaba falecendo aqui em Cruz Alta. E como eu disse, aí aqui nasce 2 histórias. A primeira história que a população de Cruz Alta conta é que Armando teria vindo para trabalhar na linha férrea e em uma festa que teve justamente aí do pessoal da ferroviária, ele teria, ferroviária que eu falo da linha ferroviária, não do bairro, pois hoje temos o bairro ferroviário em Cruz Alta. Lá naquela festa ele teria cortejado uma mulher muito bonita, se interessado, e houve uma troca de olhares ali, essa mulher se interessou por ele se interessou por ela. Mas o que ele não sabia é que ela era prometida já ao tesoureiro da linha férrea, basicamente o chefe de Armando. No outro dia, segundo consta essa lenda, Armando foi chamado na tesouraria lá da estação ferroviária e foi acusado de roubar alguns valores. Ele teria sido preso, agredido, maltratado e teria acabado morrendo acorrentado aí na prisão aqui no município de Cruz Alta. Daí, inclusive, a própria questão de chamarem ele de o santo acorrentado. Armando então teria morrido por amor, se interessado por uma jovem que era comprometida, e nesse imbróglio todo ele acabou sendo preso, e aí por ciúmes do pretendente aí da tal jovem, ele foi acusado de roubo e morreu na delegacia. Acaba se tornando uma figura popular e muitos começam a chamar ele de o santo acorrentado. Inclusive aqui atrás de mim nós temos o túmulo de Armando Cruz e você pode reparar que ele é cheio de flores, tem muitas flores aqui, né? E inclusive o túmulo ele é todo rabiscado, as pessoas vêm aqui, escrevem os seus pedidos e supostamente tem a sua graça alcançada. Mas será que essa é a mesma história de Armando Cruz?
Não, meu amigo internauta, hoje a gente veio aqui para trazer a verdadeira história de Armando Cruz para você. Segundo os relatos e o que consta realmente a história de Armando Cruz de fato nasceu no estado de São Paulo e veio para o Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, justamente para trabalhar na estação ferroviária. Mas ele acabou falecendo aos 20 anos, no dia 13 de junho de 1900, vítima de tuberculose. Essa é realmente a forma que Armando Cruz morreu. Ele não teve esse desfecho à lá Romeu e Julieta. Ele não morreu porque foi agredido em uma delegacia, porque tinha se interessado por uma jovem bonita no município de Cruz Alta. Não. Segundo o que consta, inclusive, no seu atestado de óbito, que é possível de ter acesso ao atestado de óbito, consta lá que ele morreu de tuberculose e não porque foi agredido e acorrentado em alguma cela aqui pelo nosso município. Então, recapitulando, contando um pouco essa história, antes de eu mostrar um pouco aqui para vocês do túmulo dele, ele morreu de fato muito jovem, aos 20 anos de idade, nasceu em 1880 e falece no dia 13 de junho de 1900, vítima de tuberculose. Inclusive no próprio atestado de óbito do Armando Cruz, conhecido como Armandinho, aqui na nossa região, consta no atestado de óbito dele que ele morreu de tuberculose e ainda ali consta o nome da rua e endereço ao qual ele morava na época. Inclusive aquela primeira história de que ele foi agredido porque foi acusado de roubo, na própria história que acabou sendo divulgada e disseminado na cultura cruzaltense, dizem que a mãe dele teria vindo de São Paulo justamente para acompanhar o enterro do filho, né, do filho dela. Fato é que a mãe dele também, né, acabou morrendo pouco tempo depois. Ela faleceu em 1913 lá em São Paulo e não em Cruz Alta. Quer dizer, seria muito difícil naquela época, a gente está falando em 1900, de que ela conseguisse vir tão rápido do estado de São Paulo para Cruz Alta, acompanhar esse cortejo e retornar. Seria muito difícil isso. Ela poderia ter vindo justamente para acompanhar o sepultamento do filho dela, mas o que aconteceu foi justamente isso, né? Aqui em Cruz Alta se conta a história de que Armando teria então, né, certa feita, se apaixonado por uma mulher, e essa mulher era comprometida e que o noivo dela teria mandado dar cabo dele na prisão após acusá-lo de roubo na tesouraria da estação ferroviária. Mas é lenda, né? E lendas são contadas como fábulas, são contadas de gerações para gerações. O cemitério de Cruz Alta, que é muito antigo, o nosso cemitério aqui hoje, para você entender, ele é repleto de lendas e repleto de folclores. Afinal de contas, ele é um cemitério muito antigo. Esse cemitério foi construído em 1865. Para quem não sabe, antes do cemitério vir para essa localidade onde a gente se encontra agora, ele ficava onde hoje é a catedral, a igreja católica, ali em frente à Praça Érico Veríssimo, a nossa conhecida Praça da Matriz. Onde a igreja hoje era o cemitério. E o cemitério então foi trazido para cá após a contratação de um arquiteto francês que veio para Cruz Alta, desenhou a planta do cemitério e aí todo aquele cemitério foi remanejado para cá. Então você calcule que um cemitério que aqui está desde 1865 tem muitas lendas. Aqui ao meu lado direito nós temos toda a parte antiga do cemitério, que é conhecida como a parte histórica, onde nós temos aqui túmulos centenários. A parte à minha esquerda, um pouco mais para baixo, começa a parte nova, vamos dizer dessa forma. Então, volto a falar, é um cemitério de 1865 que viu os sepultamentos, né, de grandes nomes aqui da nossa região, como o próprio Procópio Gomes, General Firmino de Paula, né, dentre tantos outros grandes nomes que a gente tem sepultados aqui. Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Revolução Federalista, Revolução Farroupilha, dentre tantos. Então tá aqui um pouco mais sobre os mitos da história do Santo Popular de Cruz Alta. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do túmulo aqui, como é que é esse túmulo e algumas curiosidades que a gente acaba vendo, inclusive trazendo uma curiosidade para você. Esse túmulo aqui ele foi pintado já várias vezes, porque as pessoas vêm aqui e escrevem os seus pedidos, inclusive tem um lápis aqui, tem caneta, né? O pessoal vem aqui e traz flores para agradecer, mas uma coisa que é interessante falar para você, internauta, esse túmulo aqui no ano de 2010, somente no ano de 2010, ele foi pintado
pintado 23 vezes. 23 vezes. Quer dizer, se nós começássemos a remover aqui essas camadas e camadas de tinta que a gente tem, quantos nomes, quantos pedidos a gente não viria. Eu não estou fazendo essa reportagem para deturpar a história de Armando Cruz, tá? Não é essa a nossa intenção. Aqui tem muito da fé do povo de Cruz Alta, mas contar um pouco a história real sobre o santo acorrentado de Cruz Alta, né? Muito se divulga a história de que ele foi acusado, torturado, morreu numa cadeia, mas na verdade não é essa. O próprio boletim, o próprio atestado de óbito dele confirma morte por tuberculose. E era muito comum, lá no início do século passado, mortes por tuberculose. Então, Armando Cruz morreu devido a tuberculose aos seus 20 anos de idade. Natural de São Paulo, faleceu em Cruz Alta, foi sepultado aqui e se tornou um santo popular no nosso município. Hoje pela manhã eu entrei em contato com a Diocese de Cruz Alta para conversar, né, com alguém para saber um pouco sobre essa questão do santo popular. A resposta que eu tive é que ele não é reconhecido como santo pelo Vaticano, ou seja, segundo o Vaticano, o Armando Cruz não é santo, né? Ele não tem esse reconhecimento como santo, então ele acaba sendo apenas um santo para os cruzaltenses, ou seja, no folclore popular de Cruz Alta ele é tido como santo. Então deixar esse registro, não estamos aqui querendo fazer um deboche, um escárnio à fé de ninguém, muito pelo contrário, mas para contar um pouco de fato essa história para você, né? Falar um pouco sobre o que aconteceu. Há alguns dias atrás eu trouxe justamente para os nossos internautas uma matéria que eu gravei lá no ano de 2023, janeiro de 2023, sobre o santo popular de Soledade, conhecido como Morto da Produção. Um homem que em 1968, 1970, se eu não estou enganado, foi encontrado morto, né, na antiga estrada da Produção, hoje atual BR-386. Na época não se tinha não se conseguiu entender de onde é que ele veio, ele morreu com um tiro atrás da nuca, né, e deixaram o corpo dele exposto por muito tempo para tentar ver se alguém identificava. Ninguém identificou, ele acabou sendo sepultado como indigente. Muitas pessoas começaram a fazer da mesma forma que o Armando Cruz, fazer pedidos, trazer oferendas, e ele acabou se tornando um santo popular no município de Soledade. Não tem o nome dele, ele é conhecido como Morto da Produção, mas em Cruz Alta nós temos então Armando Cruz. E eu vou mostrar um pouco agora sobre os detalhes aqui do túmulo dele, né, um pouquinho aqui das curiosidades que envolvem esse nome, né, essa pessoa que é tida como santo no município de Cruz Alta. Pessoal, e aqui então é a foto, né, do Armando Cruz, justamente como está aqui no túmulo dele, né? Um jovem bastante novo, como a gente consegue ver nessa imagem. Realmente essa aqui é uma foto dele, possivelmente essa foto estava junto à carteira dele, um documento que ele tinha. E aqui nós temos então Armando Cruz, morreu de tuberculose. Inclusive, como eu falei, consta até na própria lápide dele aqui, morreu de tuberculose. E a história que o pessoal divulga é aquela que eu contei há pouco, de que ele teria sido preso, morto na cadeia, mas na verdade, como eu falei, ele faleceu então de tuberculose. Nascido em 1880, falecido então no ano de 1900, falecido então por tuberculose. E aqui a gente consegue ver bastante anotações, né? O túmulo ele é todo riscado, tá? Todo riscado. Vida com saúde perfeita. Aí aqui nós temos algumas datas, né? Eu quero até pedidos amorosos aqui, eu quero voltar com D, e aí reticências, as pessoas vão pedindo de tudo, né? Aqui, Deus e Jesus muito agradecido, aqui escrito no cantinho, Deus e Jesus muito agradecido. Então, ou seja, né, o pessoal coloca bastante a sua fé e coloca aqui alguns nomes, né? A gente consegue ver que o túmulo ele é totalmente cheio de flores, né, cheio de agrados que o pessoal vai fazendo quando tem a sua graça atendida. Mostrando então para vocês, como eu estava falando, alguns pedidos, né, que são escritos à mão aqui. Eu vou tentar mostrar de uma forma com uma resolução boa, né? Até porque o sol está contra o túmulo, então acaba com que reflete muito a luz. Mas aqui nós temos várias escritas
onde o pessoal faz seus pedidos, né? Suas orações e seus agradecimentos. E como a gente pode ver, todo o túmulo ele tem essas escritas, né? Aqui a gente consegue inclusive ver a cor que era antigamente, era um túmulo azul. Aqui, ó, quero pedir saúde para aqueles que amam e que minha vida pare de andar para trás, né? E as assinaturas. Aqui nós temos vários pedidos que o pessoal acaba fazendo para este que é considerado um santo de Cruz Alta. E como eu falei, um santo que não é reconhecido pela Igreja Católica, né? Hoje pela manhã conversei com o pessoal da Igreja Católica aqui de Cruz Alta, que a informação que me passaram, claro, com todo respeito, né? Não falaram de forma pejorativa, mas o que eles nos passaram é que esse não é um santo reconhecido pela Igreja Católica, mas sim pela cultura cruzaltense, né? Pelo pessoal que aqui mora. Então tá aqui um pouquinho da história deste que é considerado um santo aqui no município de Cruz Alta, Armando Cruz, que morreu, como eu falei, de tuberculose em 1900 e não em uma cadeia acorrentada. Até aqui para mostrar para vocês, antigamente tinha correntes aqui, pessoal. Aqui dá pra gente ver, temos os ganchos, né? Temos os ganchos, deixa eu tentar focar bem a câmera, por causa da luz acaba estourando a imagem, mas aqui nós tínhamos os ganchos. E para mostrar para vocês, todo esse túmulo aqui, ele tinha correntes nas laterais. Ele tinha essas correntes nas laterais. E aí se criou ainda mais esse folclore popular, que seria o santo acorrentado, né? Santo Armando Cruz, o santo acorrentado de Cruz Alta. Então tá aqui um pouco da história. Se realmente é santo ou não, não sabemos, né? Mas muita gente deposita aqui sua fé e realmente é devoto do Armando Cruz, conhecido como Armandinho por muitos aqui em Cruz Alta, que foi esse jovem rapaz que morreu aí aos seus 20 anos de idade, vítima de tuberculose. Tá certo? Tá aqui então um pouquinho desta história para vocês. E assim nós finalizamos mais uma reportagem histórica aqui no nosso município de Cruz Alta, falando hoje sobre a história de Armando Cruz, o santo acorrentado, o santo popular do município de Cruz Alta. Fernando Cooper para todos os internautas do Notícia RS, Rádio Cidade 98.3, Jornal Tribuna das Cidades e Jornal Visão Regional.